Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Filosofando com Samir. Gostaria de saudar a todos e dar as boas-vindas a mais um programa e fazendo o sinal do FI, eu saúdo a todos com muita saúde e alegria. E gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores deste programa cultural em prol do engrandecimento filosófico. Primeiramente, EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. E também agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Venha nos visitar. E gostaria, novamente, de mencionar que estou na revista Tecnicouro, uma revista dirigida ao setor empresarial calçadista, a partir da Ibitec, como colunista na área de filosofia empresarial. Então, tenho a minha coluna e convido a todos que têm acesso que a leiam, porque ela é objetivamente feita para empresas e opiniões e sugestões. Hoje nós vamos, então, falar novamente sobre Xenófanes de Colophon, e nós vamos falar sobre os fundamentos de tudo sobre tudo. Então, em primeiro lugar, relembrando que Xenófanes de Colophon foi aquele que disse que tudo era uma unidade, o princípio de tudo estaria na unidade e na imutabilidade do universo, ou seja, estamos falando de uma esfera imutável, né? Talvez, se nós fôssemos colocar a palavra Gaia como a Terra, o planeta Terra, ele já considerava o planeta Terra como um planeta vivo e com as suas necessidades fisiológicas. Planeta vivo com necessidades fisiológicas. E se concebêssemos também a questão dos seres como essencialmente mutáveis, que não poderiam haver, né, segundo esse pensador, uma unidade restauradora e criadora de tudo, porque nós somos mortais. A unidade restauradora e criadora era uma concepção divina de um ser uno e imutável, o qual, sendo obviamente imortal, teria criado tudo e o todo, né, dando todo o acompanhamento em todas as transformações do próprio universo. Então, a partir dessa ideia, era possível pensar que as mudanças, né, eram apenas aparentes, né, e não um todo nem um tudo. Ou, enfim, estaríamos impregnados de apenas uma essência que definiria toda a existência correlata do universo. Ou seja, partindo de diferentes ideias de outros pré-socráticos e concordando com alguns dos que ele achava dentro da escola eleata sendo os melhores, o Xenófanes não apresentou um elemento sólido como o princípio de tudo. Ele não tinha essa justificativa, mas ele sabia que as coisas eram iguais e possivelmente as mesmas em todo o lugar que ele ia. Então ele concebeu a ideia da origem justamente como uma permanência da unidade contida em um Deus uno e imutável. Por isso, as vertentes dos históricos da filosofia
que classificam Xenófanes como um filósofo pré-socrático, também como um reformador da filosofia antiga e, eventualmente, de uma abertura religiosa mais introspectiva do que mitológica. Então, a escola de Eleata era composta, na época, por Parmênides, Zenão, Xenófanes, né? Parmênides foi aquele que identificou o universo como sendo todo imutável, né? Coisa que o nosso filósofo concorda. A mudança era apenas resultado de enganosos sentidos humanos, ou seja, já Zenão tinha, como era seu discípulo, ele formulou um paradoxo para provar que as teses do seu mestre estavam corretas, como os paradoxos de Aquiles, o paradoxo do arqueiro. Xenófanes parece complementar o trabalho desses dois filósofos, sendo que a sua ideia da imutabilidade se expressa pela unidade divina e infinita de Deus, mas não dando uma aparência física, e sim uma universalidade desse Deus. Já Heráclito, o filósofo jônico, anterior aos pensadores dos Eleatas, né, da escola Eleata, acreditava que o movimento era a essência do princípio de toda a composição universal. Ou seja, o fluxo heraclitiano do universo estaria em tudo que existe. E o elemento gerador do tudo, do arqué, seria o fogo, pois esse garantia a mutabilidade e o movimento de tudo que existe na Terra. Então, qual seria, na verdade, a teoria de Xenófanes? Xenófanes observava que reduzir, e ele afirmava isso, as divindades do mundo a um número absurdo, ou seja, eram muitas divindades, pois se os próprios animais se vissem como seres especiais, como nós nos vemos como seres especiais, nós também teríamos esses animais fazendo os seus deuses à sua imagem e sua semelhança. Nesse caso, se aproximando muito com talvez um erro ou uma concepção acerca do que é o divino ou do Deus uno, segundo Xenófanes, né? Esse Deus é imutável e consegue, através do seu pensamento alcançar tudo que lhe é externo. Então, qual era o pensamento principal de Xenófanes? Era justamente olhar para dentro de si, que estaria a unidade da imutabilidade. Se nós fôssemos conceber tais seres como mutáveis, nós não poderíamos haver, segundo esse pensador, uma unidade restauradora e criadora de tudo. O que significava isso, na verdade? Xenófanes acreditava que o ser humano era formado por outros seres humanos e a sua prole seria sendo sempre a mesma fisicamente. Tanto é que, nesses 2.500 anos, ao contrário do pensamento de Darwin, né, as atribuições de valores e fisicamente humanos são os mesmos. Nós poderíamos falar do modismo, mas na bibliografia própria dele, né, a própria crítica de Xenófanes, era com relação aos míticos, né, da sua época, né, o mito que criava um Deus, né, a respeito de formulações de divindade. Então, no seu pensamento, a concepção filosófica se destacava no combate ao antropoformismo, como nós já falamos, afirmando que seus animais tivessem esse dom de poderem se autopintar ou se autodesenhar ou se autoesculpir, que seja, fariam um Deus à sua imagem e semelhança, conforme nós ainda estamos crendo até hoje. Se nós formos acreditar
em um ser superior. Esse ser superior, ele não deveria ter uma forma única, nem tampouco uma forma humana, e tampouco deveria ter uma forma que indicasse a sua concepção sexual, uma vez de que ele é um todo, ele é um tudo. Então, os eleatas já acreditavam nisso e lidavam com conceitos de ser e não ser, né? Do movimento, do tempo, do espaço, da continuidade. Defendiam a unicidade estática de tudo que existe. Ou seja, o uno é eterno e imutável, porque o uno é Deus. Nós não somos nem eternos, nem imutáveis. Tá? A questão do imutável, o mesmo Deus de 1 milhão de anos atrás é o mesmo Deus que nos rege no dia de hoje. Só nós temos que ver esse Deus com outros olhos, com uma outra visão. Existe um filósofo chamado Popper, muito famoso para aqueles que têm um conhecimento, né, que usa as teorias de Xenófanes como um historiador de filosofia e mais como um pensador do que um filósofo longevo, porque ele alcançou uma idade avançada, como eu falei. 92 anos é até uma idade muito boa nos dias de hoje, e Popper já via Xenófanes com uma forma diferente de pensar, o que é admirável. Ele considerava ele o verdadeiro pai da ciência histórica. Ou seja, Popper disse que Xenófanes era o verdadeiro pai da ciência histórica, dado ele ter escrito tantos poemas, tantos versos, infelizmente perdidos. Voltamos de novo à famosa biblioteca de Alexandria, né, onde, por alguma saga, pegou fogo e tudo se perdeu, mas também algumas coisas, os colofenses, que foram em fuga de Medas, né, que quando houve a fundação de Cólofon como cidade ou um território, que afirma que Heródoto teria influenciado muito a leitura de Xenófanes para incluir ele no seu livro de história, chamado História. Então, o próprio Popper diz que foi colhido de texto, que foi resgatado, escrito por outros, como a História, né, de Heródoto, foram ideias de Xenófanes que foram os primeiros relatos históricos feitos no Ocidente. Então, servindo de fonte de referência para Heródoto, ele mesmo, descrever a invasão da Jônia pelos persas, mesmo que a Jônia pertencia à Grécia e foi invadido pelos persas. Lembre-se, sempre a briga era gregos versus persas. Então, ele narrou, esse pensador, narrou toda a parte criativa e, sobretudo, a questão de autocrítica de Xenófanes. Popper, foi um verdadeiro escritor de ideias de iluminismo helênico, né, que os colofenses tradicionalmente apresentavam no campo filosófico somente a fundação da escola filosófica de Eleia, né, ou chamada eleática, mas não tinha muito conteúdo, porque muito se perdeu nesse período, né? Então, o Parmênides de Eleia, no entanto, né, como verifica um outro filósofo da era moderna chamado Kirk, que dizendo que pode ser até um equívoco o fato de ter se perdido tantas informações, que teria-se, então, nesse período, sobre a teologia pré-socrática, né, e a poesia de Cólofon.
e a influência dos pensamentos popperianos também. Então, como disse, ele foi um poeta, ele foi um filósofo, ele tinha ideias contraditórias nesse período, né? Ele trazia na sua bagagem toda aquela a ideia de um dos fundadores, ele sendo um dos fundadores da escola eleática, né? E ele, como disse, ele não fincava pé por muito tempo em muitos lugares, mas ele, por alguns anos, ele fez essa migração justamente da Grécia ou da Turquia até a Sicília, que eu acredito que tenha sido a sua... Foi uma viagem só de ida. Ele lá na Sicília, ele mais ou menos ele fazia as suas intervenções filosóficas, né? E ele ficou praticamente exilado no sul da Itália, e ele fazia visitas em diversas cidades. Lembre-se que a Itália é em formato de uma botinha, né? E a Itália toda ela praticamente regada pelo Mediterrâneo. Então ele viajava de cidade de norte a sul, né? E ficava viajando e fundamentalmente afirmando as suas poesias e recitando elas. Se não tivesse ninguém na sua audiência, ele recitava para ele mesmo. Então, talvez a gente poderia chamar de o maluco da pedra, caminhando na rua, falando sozinho, mas ele, na verdade, ele estava se doutrinando, ou mesmo ensaiando, né, aquilo que ele havia, junto com os outros eleatas, Parmênides e Zenão, haviam formado justamente a partir de Eleia, dessa escola eleática, um importante ponto filosófico, vou dizer novamente, pré-socrático, muito interessante, porque nós estamos estudando o pré-socrático, porque a partir de Sócrates tudo muda, tá? Tudo muda. Mas o que deu a Sócrates a chamada visão naturalista foi justamente o desenvolvimento anterior a ele. Então, ocorreu então justamente a partir do século VII a.C., que esses pré-socráticos tiveram a oportunidade de vagar pelo mundo e viver em função das suas próprias ideias, né? E ele teve a oportunidade de ter uma vida com 92 anos e conta a história que ele caminhou até os últimos dias da sua vida, né? Então, ele como um pré-socrático teológico ia justamente ao contrário de todos os outros que falavam de filosofia da physis, né? Da formação. Lembre-se que a maioria dos filósofos pré-socráticos escreviam um livro ou escreviam um trabalho ou faziam ensaios sobre a natureza. E justamente ele não fez nada, né? Xenófanes não fez nada sobre a natureza. Ele fez sobre além da natureza, o acima do homem, o acima de tudo. Mas ele considerava a natureza, né, principalmente a questão da terra e água. Ele via na terra e água que da água saiu uma questão de evolução que ele não conseguia explicar. E esse permaneceu na terra, né? Então, as ideias relacionadas à teologia justamente defenderam a unidade perceptível de um Deus superior ao physis, superior à mitologia, superior aos mitos em geral, superior ao próprio homem, né? Segundo ele, esse ser que ele adorava, né, como sendo o único e o uno, era um ser absolutamente perfeito, absoluto em todos os sentidos, incrivelmente superior e diferente dos homens. Não era um humanoide, ou não era um homem, ou
termos abstratos, ele não possuía as formas humanas. Tá? Isso pode até chocar muitas pessoas, né? E dizer, pô, Deus não é, então, aquele velhinho barbudo sentado num trono, em cima de um pedestal, alguma coisa. Não. Não para Xenófanes e não para muitas pessoas que são consideradas como ateus. Ateus no sentido de que, crendo em um Deus Pai, né, esse Deus Pai seria somente Deus Pai dos homens. Xenófanes dizia, não, ele é o Deus Pai de todos. Então, para alguns, essas ideias elas eram incoerentes, né, da forma com que ele as explicava. Por quê? Porque ele não tinha forma física e nem psicológica ou a formação para isso, para poder provar o que ele dizia. Então ele disseminou a importância desse saber todo através de pensamentos. Então, de acordo com Xenófanes, o progresso somente seria conquistado pela sabedoria dos homens. Então, o boi não iria progredir porque não tinha sabedoria, porque ninguém parou para ensinar o boi. Ou o boi, assim como o cão, ou assim como outros animais, não teria a desenvoltura e o raciocínio que o ser humano tinha. Mas não significaria que o Deus do homem é somente o Deus do homem e o resto foi criado de uma forma mítica, né? Então, ele tem algumas frases que eu vou recitar aqui, que eu acho que vale a pena até ponderar sobre elas. A primeira frase que eu vou mencionar é a seguinte: é preciso um sábio para reconhecer um sábio. Bom, isso é nítido, né? A ignorância é o primeiro contraponto de qualquer ideia nova. Então, não se assustem toda vez que tiverem alguém que se torne seu inimigo pelo seu ponto de vista diferente. Isso faz parte da ignorância natural do homem, né? Então, o sábio, ou o gênio, é o que reconhece um outro gênio. Outra frase é: não é justo usar a força contra a sabedoria. Por quê? Porque nós tínhamos, na época, Atenas e Esparta. Então, uma era uma cidade de inteligência e cultura, e a outra somente de guerreiros dominadores. Outra frase de Xenófanes é: o que de belo e honesto os deuses não concedem aos homens, senão o poder de muito trabalho e persistência. Então ele via os deuses somente auxiliando o homem a trabalhar muito e ser persistente, mas não dando nada de graça. Vamos a mais uma frase. Os etíopes dizem que se os seus deuses são de pele escura e possuem o nariz achatado, os trácios dizem que os seus são loiros e de olhos azuis. Então, cada um tem o seu Deus, a sua imagem e semelhança. É até engraçado, né? Porque, de repente, entre nós mesmos, nós imaginamos que a ideia de um Theos, de um Deus, é justamente a nossa cara, né? A nossa imagem, a nossa semelhança, enquanto que os outros imaginam de outra forma. Então, aí ele compara os animais, né? Se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir as obras de arte similares a que o homem faz, os cavalos pintariam os seus dedos sob a forma de cavalos, e os bois pintariam os deuses sob a forma dos bois. Então, é nítido que se um africano ele se vê com a pele preta e o nariz achatado, ele vai entender que o deus dele tem pele preta e nariz achatado, né? É uma forma sui generis, vamos dizer assim, um tanto retrógrada, né? Imaginar que a imagem e semelhança seria justamente localizado. Então, nós temos aí 198 países no mundo, nós teríamos 198 deuses sendo uno, com a imagem e vestimentas diferentes de um país para o outro. Então, ele resume
na sua parte, vamos chamar de teológica, se é que podemos ainda dizer que ele estudava a teologia, porque até então eram somente estudos e palavras próprias, né? Ele defendia que o princípio de tudo era justamente a imutabilidade. Então, vindo de um Deus único, de um ser único, soberano, que seria esse uno, e ele acreditava que esse uno, como disse, era imutável, onipotente, e não tinha a forma ou o pensamento do ser humano, porque senão não se importaria com outros seres e não teria criado outros seres. E também ele acreditava que Deus como um todo não poderia somente ter a aparência do ser humano, porque o ser humano é finito. A questão da finitude é que nós podemos muito bem viver 20, 30 anos, como podemos viver os 92 anos de Xenófanes. Dizem os cientistas que o ser humano foi projetado, foi planejado para viver até 120 anos. Agora, os cientistas estão estudando para o homem viver, o ser humano viver até 1000 anos. É uma questão de genética, de genoma, né? Mas a imutabilidade é justamente o desafio, né? Porque nós somos mutáveis, nós somos finitos, né? Então, na questão filosófica, como ele fundou a escola eleática, justamente ele tem um pensamento diferente, e ele, como ele formou esse pensamento diferente, ele se grudou no sul da Itália, onde ele não era perseguido. Então, o pensamento itálico já era assim, um avanço comparado ao grego, né, e aos persas. Tanto é que ele se encontrou e ele conseguiu, pela inteligência dele, pela sabedoria, justamente ter um desenvolvimento humano maior, né? Então, essa questão da tradicionalidade dos deuses, que ele tanto combatia através do politeísmo e da antropomorfia, era justamente a partir das ideias de Hesíodo e Homero, que escreveram sobre isso, porque não acreditavam que a mítica, o mito, poderia criar a força de um Deus tão poderoso que abordaria somente as questões religiosas ou morais do ser humano, sendo que existe todo um universo, né? Então ele atacava a imoralidade desses deuses, e aí começou a entrar a questão das deusas, porque as deusas começaram assim, os homens procuravam ajuda dos deuses e as mulheres procuravam ajuda das deusas. Isso era parte clássica da mitologia grega, né? E ele começou a fazer disso uma transmigração do que seria da alma, e aí já a condenação da questão da luxúria, né? Então ele defendia tanto a sabedoria e os prazeres sociais sem excessos. Ele não queria formar nenhum gênio e também não queria fazer aqueles banquetes que viravam, né, aquelas festas promíscuas e duravam por dias e dias e dias. Então, indo além, ele dizia o quê? Que não é justamente motivo para o qual festejar. Sabe-se que ele, por ter sido um filósofo pré-socrático, acreditava muito nos valores dos homens, mas não dava somente o valor explícito para o ser humano. E ele pode ter sido também considerado o pai da geologia e da meteorologia, porque ao final da vida ele começa a observar coisas que o rabo de galo no céu quer dizer que daqui 2 dias está chovendo. Opa, eu vou estudar tais animais fossilizados e vou dizer que eles vieram todos do mar. Então a vida originou no mar.
Então, existem fatos que dizem, né, que havia um tempo em que a Terra era totalmente coberta pelo mar, ou pelos mares, era um mar só, era somente água. Então, o planeta Terra, na verdade, era o planeta Água, né? E ele acreditava, então, que esse Deus Uno decidiu por avançar na criação de seres para povoar essa terra e não criou somente o homem. É muito importante isso, que nós tenhamos essa diversidade da fauna e flora e colocando o ser humano como uma das suas teorias práticas, né? Então, a unidade e a imutabilidade dele era justamente na crença de um Deus único, restaurador e contemplador da criação do próprio ser humano e dos animais, assim como ele criticava os antropomórficos, justamente dizendo que esses deuses fictícios não existiam além do um, porque esse um ele havia criado tudo a partir do elemento primordial, que era justamente ter tirado da água os seres que vieram para a terra, e aí formaram-se as plantas da terra, os seres da terra, as plantas do mar e os seres do mar. Por isso, então, ele dizia que para ele o importante era a água e a terra. Eu espero que tenha ficado bastante claro. E só finalizando, espero que tenham entendido que a função dele como um filósofo, teólogo, geólogo e assim por diante foi em questão do autodesenvolvimento dele como pessoa sem extremos. Agradeço a todos que assistiram a mais esse programa e saúdo a todos, aguardando para o nosso próximo programa, quando nós vamos falar sobre Zenão de Eleia. Muito obrigado, saúdo a todos, desejando saúde, felicidade, com o símbolo do Fi. Muito obrigado.